Gabriela, escutarem que tá rolando uma foto. Um, dois, três, mais iluminação também, entendeu? Acho que tá muito bem. Não, Pronto, no seu lugar. Você não sabe, né? Eu tô fechado. Tem que falar assim, ó. Tem que ver pela janela, né? Tem que ver pela janela. E eu que não sei fazer nesse computador, gente. Tem um botãozinho print screen. Isso aqui? Isso. Eu já vou Aqui? o ano já é para chegar no meu, vai sabe? No meu não tem isso aí, não. Ah, tá. Não. No meu eu só clico e coloco o Ctrl+C, Ctrl+V no WhatsApp. Adorei, ficou muito. A gente está com o microfone fechado, né? Abrimos. Vou fechar. Bartira, boa noite. Ai, que eu tenho que tirar o spotlight. Peraí, abri. Não, já. Será que ela não é aquela que não lembra de onde está vindo? A Bartira chega no papel. Eu tenho que tirar. Mostraram lá de Goiânia para ela? Oi, Bartira. Ela não tá. Oi, Bartira. Oi, Bartira. Direto de Campo Grande. Abri o microfone. Viu? Então, ei, gente. Eu vou ver vocês da janela. A gente vê, a gente longe. o quadrinho, ela tá mostrando. Cadê? Deixa eu ver. Deixa eu ver, Carla. Ai, aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Cada um ganhou um parzinho. Então, vamos fazer a cerimônia logo. Hoje é semana de entrega. Tá bom. Bem, boa noite a todos, todas e todes aqui. Estamos muito felizes nessa primeira noite de cartel do ano. E com o encerramento, né? Com, a grande noite de cartéis, assim, né? Do cartel do Seminário 16, né? Só vou falar Seminário 16, né? Uhum. E aí, bem, a gente vai ver o que o cartel, né, se dispôs a apresentar para a gente de uma maneira solta, tranquila, sem produção pessoal, assim, falando mesmo da experiência, né, que a experiência do cartel nos ensina. Mas antes disso, a Bartira nos deu um presente aqui para a sede, que é a Sabiá, é o quadro da Sabiá, e que está aqui. Então, nós vamos pegar, e Bartira vai fazer a apresentação do quadro. Vou tirar isso aqui, pode ir lá, eu vou tirar só isso aqui para o pessoal ver melhor. Então, gente, para mim é uma surpresa, porque ficou lindo na moldura, ficou ainda mais bonito. É uma peça do Tom Barbosa, da primeira Sabiá, e como na primeira diretoria a gente fazia muita questão de ter as peças no original, das coisas que a gente estava produzindo, como um elemento histórico mesmo para a seção leste-oeste. Eu sei que Rômulo ficou com algumas peças originais, a gente foi comprando também as peças. Eu adquiri essa peça original, que o Tom Barbosa não nos cobrou absolutamente nada para fazer o tema da revista, mas então eu comprei dele a tela, e para que a gente pudesse guardar, só que o lugar dessa Sabiá não é na minha casa, né? É aqui na seção da Cheste, na sede de Vitória. Eu tive a possibilidade de oferecer também nas outras sedes uma cópia, mas essa aqui ficou para Vitória. Então, ficou lindo, Cláudia. A cerimônia de entrega. Receba. Entrega. Eu, em nome da diretoria da SLO, recebo a Sabiá. A nossa linda Sabiá. Olha do lado lá que elas estão tirando a foto. Isso. Muito obrigada, Martina. É nossa ela, né? Não poderia ficar comigo. Que coisa linda. Ai, por favor.
Bem, terminados os momentos inaugurais, vamos passar a noite, assim, né? Nós temos avisos, Sandra? Não. Avisos específicos, não? Avisos? Não. Um aviso. Lembrem-se de fazer as inscrições de vocês para as quintas jornadas da Escola Brasileira de Psicanálise, Seção Leste-Oeste, Corpo-Memória. Inscrições abertas, pacotes para quem vem de outros estados, cartéis fulgurantes com inscrições abertas. Nós temos muitas vantagens e possibilidades para que vocês curtam bem todo o nosso encaminhamento para as quintas jornadas da Escola Brasileira de Psicanálise, Leste-Oeste, Corpo e Memória. Bem, tendo dito isso, vamos à noite de hoje, a nossa noite de cartéis, e aqui o cartel presente, né, e virtualmente, né, ainda falta, cadê os dois? Daqui a pouco eles vão ser destacados. Tá bom. Tá bom. Então, Batira, conduza a noite. Tá, é uma noite muito especial, queria agradecer muito a diretoria da escola por ter aberto essa noite para nós. É uma noite de festa, porque esse cartel tem uma característica muito gostosa, que foi, assim, é o primeiro cartel de 3 dos 5 cartelizados, né? Então, a gente teve, e cumpriu o cartel todo, né? Cumpriu 2 anos e meio, porque acabou que a gente entrou em férias, não sei o que, a gente ganhou mais 6 meses aí, porque o cartel foi uma experiência, pelo menos para mim, eu já fiz alguns cartéis e eu nunca fiz um cartel onde eu me diverti tanto no sentido de gostoso de ler, de encontrar, da novidade, da curiosidade deles do movimento de cartel, que foi algo novo para eles e acabou sendo novo para mim também. Então, foi uma experiência muito bacana ter sido mais um nesse cartel e conviver com esse frescor gostoso da juventude, do mestrado, das meninas que foram terminando os mestrados durante o cartel e o doutoramento de Fabrício. E, então, tudo isso aconteceu ao mesmo tempo junto com o cartel. Então, um cartel que foi estudando muitas coisas. A gente pensou em apresentar à noite a partir das próprias questões, mas até que a gente chegue em Fabrício, né, para que ele possa falar do doutoramento dele, que, segundo ele, foi atravessado também pelo estudo do cartel. Então, eu vou, antes de apresentar, passar a palavra para eles, eu vou dizer da minha questão. Eu comecei a questão minha questão do cartel era quem era o Lacan no seminário 16. Essa é uma pergunta que eu sempre me faço, sempre que eu pego no seminário do Lacan. Quem é o Lacan deste seminário? E fui, porque era um seminário que eu já tinha lido, uma outra vez, algumas coisas dele, mas nunca tinha mergulhado nele, e a gente tinha a proposta de ler o seminário. A gente chegou no segundo capítulo, terceiro, quarto, qualquer coisa assim, bem no começo, porque a gente foi mergulhando nos textos adjacentes, a gente foi ao xiste de Freud, a gente foi curtindo cada questão que o cartel nos trazia, a gente ia buscando os textos adjacentes. Então, isso foi divertido, assim, foi gostoso estudar, porque suscitava uma abertura lateral no texto do Lacan. E aí, qual não foi a minha surpresa, né, que o Lacan, no seminário 16, que era a minha pergunta, é um Lacan que, na minha forma de ler, é um Lacan que faz de verdade. Primeiro, a ideia do seminário 16, para mim, que é mais interessante, até mais interessante que a do seminário 17, é assistir o Lacan construir os discursos. Então, assim, como eu tive a oportunidade de estudar o seminário 17 antes do 16, eu já sabia no que ia dar. Então, tinha um gosto interessante que era ler aquilo, como é que ele construiu aquilo que ele já fez lá. Então, era uma viagem muito interessante na estruturação do Lacan, no pensamento dele, até dar nos vários cursos, né? Então, além de ser esse, né, o Lacan, que é o Lacan que prepara o seminário 17,
É um Lacan que faz uma ponte do seminário 5, quando ele, do Grafo do Desejo, que tem muita coisa no seminário 16, que a gente se remeteu ao Grafo do Desejo, ela formou no seminário 5, estudar o Grafo do Desejo. E um Lacan que, não sei se é porque eu ando muito contaminada pelo último ensino, né? Também foi durante o cartel, o Pique Rabiola publica o livro de Patrícia Alvarez, está aqui, que é esse livro, onde ele trabalha a tese de mestrado dele, eu acho que é doutorado, em cima do ultimíssimo ensino. Então, eu estava muito contaminada pelo ultimíssimo ensino, então, eu consegui extrair, assim, estudando algumas coisas aqui, que o Lacan já dá algumas aberturas para o ultimíssimo ensino. Embora seja um seminário distante do seminário 20, onde ele vai abrir para o último ensino, mas onde ele já desenha algo, sobretudo no discurso do mestre, quando ele já desenha algo do mais de gozo, quando a gente teve a oportunidade de trabalhar um texto do Jacques Lamblay, onde ele trabalha o mais de gozar como um arrête, como um basta. Não é mais de gozo, não é gozar mais, é um arrête. E esse ponto de basta, que é trazido nessa queda do objeto A, abre a possibilidade, numa viagem minha talvez, dessa localização de gozo que ele vai poder desenvolver no último ensino. Entendeu? Um ponto de basta nesse gozo, ele não tem Lalang ainda, ele não tem nada disso, mas como que alguns elementos, se você pinça com o leque de seminários que você tem à mão, muita coisa que ele vai trabalhar no seminário 19, que é a função quando ele vai trabalhar, começa a vislumbrar o mundo do seminário 19. Então, ele é um seminário 16, um seminário de passagem. O Lacan, o seminário 16, é um Lacan de passagem, para mim, né? É bem interessante isso que você traz, porque a gente estava, eu pessoalmente estou trabalhando em parceiro sintoma, e o Miller diz que o seminário 17 ele traz o mais de gozar, que faz justamente essa mudança, essa diferença. Então, o 16 já prepara. Você lembra Miller que é no 16, não é no 17, não. Ele já prepara o 16. Ele prepara no 16, é interessante. Então, eu vou passar a palavra a Marcela ou a Vitória, ou a Gabriela, ou a Fabrício, quem quiser levantar a mão primeiro para falar da experiência do cartel. E eu só tenho a dizer que foi muito bacana trabalhar com vocês quatro, mais uma vez. Eu não falo, então, a minha fala não vai ser tão muito solta, assim, livre, como eu tinha combinado, então também vendo alto. Não precisa passar, eu acabei de receber um feedback que todo mundo está escutando bem. Aí qualquer coisa. Mas a dela está funcionando? Tá. Olha aí. A gente já fez um acordo, assim, de deixar uma fala mais livre hoje, assim, mas eu precisei dar uma amarrada, assim, porque a gente tinha passado por noite de cartel já, onde eu pude apresentar minha questão, assim, para a escola, né, que eu pesquisei, eu estudei essa passagem da inconsistência do outro, mas hoje eu quis me ater muito na pergunta, assim, que estava na chamada, assim, o que a gente pode extrair da experiência do cartel e o que eu consegui formular, conceber, assim, junto com outras leituras, junto com os colegas, assim, o que foi essa experiência do cartel, o que é um cartel, basicamente, assim, eu fiquei me perguntando isso, assim, né? Então, dizer primeiro que é um prazer estar aqui poder falar com vocês, aos meus colegas que estão no Rio, no BH, em Mato Grosso, Bahia, Colocaram aqui. Goiânia, né? Então, Marcelo, eu vou precisar te interromper rapidinho, reclamaram do som. Não, fica aí. É assim, não. Mas bota no seu bolso, não. Não. Deixa eu colocar. Vai ser. Licença. a gente não está acostumado a falar assim, com o microfone, vontade. Mas vamos lá, a gente vai lidando com isso aqui também. Então, assim, foi um prazer compartilhar essa experiência do cartel, assim, né? Como a Batida trouxe, foi o primeiro cartel, assim, foi o meu primeiro cartel, alguns colegas também, né? Eu acho que também tem alguma coisa que vale marcar, assim, que antes da gente formar um cartel, a gente se juntou para ler textos.
Então, a gente estava estudando sem a função do mais um. Então, acho que isso também traz uma diferença, assim, desse... Desculpa, gente. Eu acabo falando rápido, geralmente. Mas a gente teve essa passagem, assim, que foi de um grupo com uma leitura do texto para a formação do carteiro, né? Então, assim, eu fiquei me perguntando o que que possibilita e o que que permite esse trabalho de carteiro. Bom, primeiro, a partir da minha experiência, o primeiro ponto, assim, do trabalho de cartel, o que ele permitiu e possibilitou, foi a aproximação com a escola, né? E não só a aproximação de estar na escola, mas um modo de se estar na escola, né? Um modo de fazer a escola. Então, acho que o cartel ele traz essa experiência, sim. Então, a gente pode pensar assim, o cartel como um instrumento, um dispositivo, né? Onde a gente foi lendo assim, letra a letra, palavra a palavra, página a página, né? E é uma forma de deixar a letra do Lacan e do Freud viva mesmo, assim, de tornar isso assim um lugar fundamental para trazer uma certa vivacidade, eu acho, para essas questões que atravessam a gente e também que estão na teoria, né? Então, assim, o cartel é entendido que ele é uma forma, assim, um certo modo de estabelecer um laço, mas é um laço muito específico, não é qualquer laço, assim, né? Então, assim, se o cartel é um laço, a gente poderia se perguntar, o que que laça, então, um cartel? Né? E com que se laça esse cartel? Como eu falei antes, a gente era um grupo de estudos e nós passamos a um cartel. Então, assim, o que que tem nessa passagem? Foi justamente aí esse elemento mais um, né? Que eu acho que é o elemento fundador de todo cartel. Então, assim, se a gente for pensar numa construção lógica matemática do Lacan, não seria, então, apenas a somatória de 4 mais 1 é igual a 5. Seria uma articulação de que a gente poderia pensar um sozinho, mais um por um, mais um. Né? Então, assim, acho que essa passagem ficou bem marcada para mim nesses dois momentos que a gente teve de estudo, né? Então, assim, o que marca essa experiência, principalmente, é que cada carteirizante aqui, né, foi reenviado durante toda essa experiência a sua própria questão. Né? Acho que o cartel traz essa marca, assim. É um trabalho que sustenta, sem hierarquia e sem burocracia. Isso para a gente não é qualquer coisa, porque a gente vem da universidade. Então foi quase chegar no oásis. Assim. Tá no cartel, né? Não sei se nós falamos concordando com isso. Mas então quem saiu da universidade chegava num modo de funcionamento, onde a gente tem como direção assim, a subversão do saber, assim, né, dessa hierarquia do saber. Então, assim, eu acho que para mim foi um respiro muito grande. Assim. Então, assim, o que restou no cartel para cada um é que cada um assim, conquistasse uma posição de se pôr a trabalho a partir da sua própria questão. Né? Então, assim, diria que o trabalho do cartel é um trabalho solitário com o outro. Assim. Cada um desenvolve um certo trabalho solitário, porém com o outro. Né? Então, assim, cada um de nós tem que se confrontar aí com essa falta, com essa falta de saber de si mesmo, assim. E eu acho que o que nosso cartel, então, a gente pode pensar que é a própria divisão subjetiva de cada cartelizante. Eu acho que a partir da experiência de divisão subjetiva de cada um, foi possível, assim, uma sala, saber uma questão. Eu diria a questão, mas às vezes também poderia se dizer o não saber, porque nem todo mundo chegou a uma questão. Né? Nem todo mundo chegou, conseguiu falar, essa aqui não é questão. Então, o cartel, acho que mais que trabalhar uma questão, ele também traz essa dimensão de um certo não saber, que é isso que a gente experimenta de alguma forma, assim, eu acho que no discurso analítico mesmo. Né? Então, nesse ponto, assim, o cartel ele foi muito, ele serviu como um parceiro da minha análise, assim, porque era mais um espaço onde eu poderia experimentar a minha divisão de saber. Então, assim, essa questão assim, de poder colocar isso, né, é uma forma, por exemplo, se a gente for pensar os enlaçamentos propostos por Freud, discorrer das marcianais do eu, lá em 1921, ele vai falar que os vínculos se dão por identificação. Né? Primeiro, identificação horizontal ao líder, ao ideal, ou a identificação imaginária entre os membros do grupo. Né? Então, assim, o que a gente poderia pensar a partir das imagens freudianas desse enlaçamento do cartão? Não se trataria, então, de formar um laço, assim, como foi com os meus colegas aqui, onde cada um fosse solidário, né?
mas que cada um desse espaço para a sua própria divisão subjetiva e a divisão subjetiva do outro, enlaçado ao trabalho, né? Enlaçado à produção, sim, de alguma coisa, assim, enfim, que movia cada um nesse lugar, assim, né? Então, me parece, assim, se a gente for trazer essa lógica das massas, que um cartel, assim, em vez de você buscar uma identificação com um ideal ou com um membro, como um ser, se trata de você se identificar a sua própria questão, né? Eu acho que sustentar esse lugar, assim, de identificação aquilo que você está propondo, assim, né? Então, acho que essas marcações, assim, esse modo de desidentificar marca aí o funcionamento do cartel. E a gente sabe muito bem, assim, hoje a gente atravessa isso, assim, digamos, os perigos que as identificações trazem, assim, né? A gente sabe que o modo de se enlaçar, assim, se identificando com outro, assim, isso é bem presente nos dias de hoje, assim. Então, de toda forma, esse ponto, assim, enfim, que, digamos, que esse mais um, diferente do líder, ele não vai dar uma consistência imaginária e simbólica ao funcionamento do grupo, assim, né? Então, acho que o que eu extraí dessa experiência, assim, é que no final das contas, assim, o que cada um vai conduzir, assim, traz a marca e o traço de cada um, né? Disso que não é comparado a nada, assim, não se compara a nada, não se assemelha a nenhuma coisa. É um modo de enlaçar onde que você sustenta ali algo entre o sujeito e o coletivo, mas um laço onde que se privilegia, sobretudo, assim, a singularidade. Porque é só assim que eu acho que foi possível, assim, inventar, né, a noção de saber de cada um que estava ali, né? Então, assim, se, me perguntando, se numa massa as identificações, elas são, e a forma de lançamento é pela via de identificação horizontal ou vertical, ao simbólico ou imaginário, o que seria, então, por exemplo, se a gente fosse pensar na identificação, a própria causa, assim, pensando isso como real, né? E como a gente pode se identificar o real a algo que não é simbolizado? E pelo que eu entendi disso, essa função mais um é justamente esse real que põe a gente trabalho, que vai endereçar cada um a sua própria questão, assim, que vai colocar cada um a produzir um próprio saber, assim. Então, enfim, que eu estou agora, acho que mais ou menos por aí, assim, consegui extrair um pouco do cartel, eu acabei lendo aqui, eu lendo alguns pontos, assim, acho que eu teria mais coisas para falar, mas vamos circulando para coisa depois eu volto. Tá bom. Vitória, você vai? Vamos seguir, né? Dá para me ouvir bem? Eu acho que sim. Aí eu vou falando qualquer coisa. Escutaram bem o Marcelo. Qualquer coisa me avisa. Bom, a minha situação no cartel era um pouco diferente, porque além de ter sido meu primeiro cartel, quando a gente começou o estudo e tudo mais, a gente já tinha uma certa pretensão de tornar um cartel, mas a gente não sabia o certo. A gente não sabia bem ao certo como fazer isso de fato, e a gente foi descobrindo junto. Eu também estava começando uma clínica, né? Então, eu estava com o pé na clínica ali, né? E eu estava lendo aquele texto e eu não estava entendendo nada, assim. Aquilo era uma bagunça na minha cabeça, a forma que eu estava lendo esse texto. E a priori pareceu que era uma ideia muito boa, porque quando me falaram, vamos estudar esse texto, e me falaram que tinha uma certa conversa com um debate marxista, eu pensei, tá, talvez eu tenha algo para contribuir, porque pelo menos uma leitura marxista mais robusta eu tenho, né? E aí eu pensei, beleza, vamos, né? Talvez eu tenha um lugar nesse cartel, nesse grupo aqui. E aí quando eu cheguei, a priori não entendi nada, eu pensei, o que eu estou fazendo aqui, né? E aí o texto estava indo, e aí eu pensava, pelo menos eu vou ler aqui em voz alta para fazer alguma coisa, né? Porque completamente desnorteada, assim, né? E aí surge isso, precisamos de mais um, né? Como se falta. Percebi que não era só eu que estava falando alguma coisa, né? Precisava de mais alguma coisa ali, né? E isso já tira, né? E a gente volta nesse texto, a gente começa desde o início do texto novo. E apesar de a gente já ter lido ele uma vez, assim, não sei se li de fato uma vez antes do cartel, né? Vitória, Porque, a gente vai precisar atualizar o microfone. tudo bem. Estão como eu faço colocando isso? que esse microfone não está captando bem o som. Eu vou tirar e aí eu vou mover, não, para o microfone da webcam.
E aí eu vou te pedir para falar um pouco mais alto. Tá bom. Vamos ver se isso vai resolver. Pode ir? Pode, tá? E aí é aquela coisa, chega a batida, a gente volta no texto do início e parece que é outro texto, parece que eu peguei outro livro, assim, né? Como que os comentários, de modo geral, era uma coisa assim, a gente lia e depois a gente voltava e falava, entendia, mas esse corte, essa entrada, esse comentário, esse não, mas tem isso, como se sempre, como se tivesse algo a mais, né? E isso fazia a gente ver o texto com muito mais esmero, né? De certa forma, a gente teve um carinho muito grande pelo texto, e isso fez com que a gente tivesse um carinho muito grande por aquilo que estava escrito, né? Não só pelo texto, mas por tudo aquilo que o texto trazia também, né? A gente voltar em outros textos ou pensar um pouco sobre isso. E aí eu sinto que eu consigo pensar algo, né? Consegue sair alguma coisa dessa bagunça toda, né? Então, sinto que a minha experiência em cartel, ela acaba ficando muito próxima da minha percepção da clínica em si, né? O que é estar como analista, né? Essa posição, né? Onde me botar, né? E uma frase que Bartira fala e que está nesse seminário, que me marca muito, assim, é o fato de que a aposta de Pascal, a gente faz uma aposta de Pascal constante com o sintoma do outro, né? Na posição do analista, de que a gente aposta, né, que contra ou com aquele sintoma, de certa forma, né? E isso é uma coisa que me marca muito. Então, se eu começo o cartel com uma questão, a minha questão inicial foi o que é essa economia inconsciente que Lacan faz, fazendo um paralelo com a economia pela leitura marxista, pensando na alienação do produto, né? O que seria essa alienação do produto, né? Nessa transposição para a subjetividade. E eu não chego a conclusão nenhuma, para ser sincera, né? Porque percebo que não é esse o ponto, né? Definitivamente não é esse o ponto. Acho que nem esse é o meu ponto, talvez eu tenha inventado essa questão para ter uma questão, mas também isso não é o ponto do que o livro vai me falar, assim, né? E aí eu começo a largar minha questão e ver o que vem aí para mim, né? E uma coisa que me chama muita atenção em vários momentos não, mas principalmente na pegada final, é essa questão matemática de Lacan, assim, que eu fico possessa, eu fico, gente, mas o que esse cara tá falando aqui pra gente? Não é possível que isso seja só número. E aí vai lendo e aí falam, não, mas isso aqui é só isso aqui. Não é possível. Aí vai eu tentar entender o que esse cara tá falando, assim, né? E me causa espanto quando eu olho para aquilo e falo, ele tá realmente falando alguma coisa, né? Ele tá ali estruturando uma imagem e fazendo uma espiral e ele tá querendo ali dizer alguma coisa, né? E esse ponto em que ele tem uma parte no texto em que ele soma 1 mais A, né, para chegar numa proporção, me foi muito bonita, assim, né? Ver como que como que ele desenha a produção do sintoma, né? Como que ele vê uma certa proporção entre algo originário que não é zero, né? É algo ali, né? Que se soma e que de certa forma vai fazendo uma proporção enorme. E aí a gente chega com aquele calhamaço na clínica, do sintoma, desse jeito. E assim, foi muito lindo ver isso, ver esse processo e ver, eu acho que mais bonito foi ver o meu entendimento desse processo à medida que eu fui lendo e à medida que eu fui entendendo, né? E nesse sentido, quando o Carla fala que é mais um, mais um, mais um, acho que é muito real, mas também é um mais alguma coisa, né? Faltava alguma coisa para se marcar o cartel. Acho que faltava também uma certa implicação, né? Acho que nesse sentido essa passagem para o cartel ela foi muito marcada quando a gente se implicou, e acho que Bartira botou a gente nisso, né? De certa forma, a chamada, né? Os comentários, até coisas que passavam por, e às vezes o paralelo, né? Implicava a gente nisso, né?
Eu acho que o que fazia esse movimento era a minha pergunta, não era eu, né? Era a minha pergunta, quem é o Lacan de agora? Então eu ficava perguntando, vasculhando o Lacan para frente e para trás, que provocava neles um gancho, um alinhamento, ou um desalinhamento, mas algo que facilitava a leitura em cima da minha pergunta. Não tem nada demais, era só buscando a minha pergunta, né? Parece que era algo assim no sentido de instigar o desejo mesmo, sim, mas ao mesmo tempo descompletar, né? Para que a gente depois pudesse relançar a nossa própria pergunta. Sim. Então tinha algo de descompletar mesmo, assim, né? Porque eu acho que tem essa função assim do cartel que é um corte. Um corte em qualquer saber já formatado, qualquer saber constituído, né? Então é muito mais algo da contingência mesmo, da pergunta da Martíria, da pergunta da Vitória, da pergunta do Marcelo, que vai abrindo aí para esse calhamaço que a Vitória fez lá. Os meninos, Gabriela e Fabrício. Posso, posso falar, Gabriela? Show. Eu ia falar que agora, parando para pensar, bom, primeiramente, boa noite, meu nome é Fabrício, quero agradecer por estar podendo participar, né, desse momento aqui, dessa noite que tem um que celebrativo para a gente, né, uma coisa de celebração, né, e eu queria complementar, assim, que ouvindo Bartira dizer agora também um pouco da questão dela, a função dela, né, nessa posição, com a questão dela, agora fica claro para mim que às vezes teve uma certa função de index, né? Aquele lugar que de vez em quando você vai para encontrar um outro significante, vai remeter para um outro lugar, né? E eu acho que esse cartel teve muito esse movimento, né? Essa pergunta de quem é o Lacan, né? Nesse seminário, também envolve se perguntar, né, quem foi o Lacan dos seminários antes e quem vai ser o Lacan dos seminários depois, né? Deu um certo vai e vem para o ritmo de leitura, né, e para o percurso que o cartel fez, né? E, e acho que tem essa singularidade interessante. Antes de fato, né, ocorrer um cartel, havia um quase grupo, né? Que era o que o Gava estava falando, nessa pré-história do cartel. E geralmente, né, não sei, mas a gente, sei lá, mas paira um certo fantasma do cartel não virar grupo, né? Nesse caso, foi muito legal a gente poder ver uma espécie de quase grupo se desmontando para um cartel poder aparecer. Acho que teve um troço aí que talvez seja interessante poder até pensar um pouco mais, né? Mas eu queria dizer da minha experiência com o cartel, né? Eu, eu tinha um interesse particular nesse seminário por conta de dois motivos. Primeiro, que é um seminário onde o Lacan vai apresentar o tema da economia política, né? Que eu acho que é muito importante, né? E segundo, porque nesse seminário tem talvez a interlocução mais explícita do Lacan com Deleuze, né? E eu venho já há algum tempo nesse momento da minha vida tentando, né, promover esse diálogo que nem sempre ele é um diálogo bem recebido, né? Na verdade, muitas vezes há uma grande resistência, né, nesse tipo de diálogo. E tem um momento desse seminário que eu queria muito ter chegado até ele, que é um momento em que o Lacan passa uma espécie assim, faz um puxão de orelha na audiência dele, que naquele momento, em 1969, não teria lido Lógica do Sentido, que o Deleuze tinha acabado de publicar, né? Até que o Jacques Nassif salva lá e faz uma intervenção e tal. Nós não chegamos até aí, mas não chegamos por um motivo muito bom. Foi algo que se deu no meio do processo, que foi os próprios desvios que a gente foi fazendo do texto. Do ponto de vista da quantidade do seminário, né, foram 2 anos de trabalho, 2 anos de trabalho muito intensos.
a gente leu um primeiro terço, mas a gente, como foi dito aí, né, fez bastantes desvios, né? A gente pegou muitos outros caminhos, né, na leitura do texto do Xiste, nesses vai e vens, né, que eu acho que foi, foi a marca desse cartel para mim, né? Acho que teve uma importância muito grande nesse sentido, né? E para mim, uma outra importância também dessa experiência do cartel, que me deixou pensando, foi porque, ao mesmo tempo que eu estava realizando esse cartel, eu estava fazendo meu doutorado. Inclusive, Cláudio foi da banca, né, de arguição, da banca de defesa, da tese, e é um momento muito delicado, né? Também é um tipo de trabalho, né, de leitura, né, um trabalho acadêmico. E enquanto eu estava tendo que, digamos assim, costurar as coisas de um lado, na minha tese de doutorado, o cartel estava descosturando várias outras coisas de outro lado, né? Então tinha esse efeito fervilhante para mim. O cartel proporcionou isso, né? Inclusive com algumas discordâncias de leituras conceituais, debates muito bons entre a gente, né? Concordâncias em vários outros pontos. Mas eu sinto que o cartel, ele de alguma forma, ele abasteceu essa escrita, diria, mais acadêmica, né? Digamos assim, em muitos pontos no que ela conseguiu ser inventiva dessa escrita mais acadêmica, muitos desses pontos eu enxergo algo que tem a ver com o que o cartel encostou em algum momento. E isso, para mim, reacendeu uma questão, né? Uma questão que caberia formular um pouco melhor, mas que é um pouco da diferença, né? Da maneira de se lidar com o texto, certamente, a diferença, né, na maneira de se pensar, de se falar com o outro, de elocubrar, de seja lá o que for, né, numa produção acadêmica e numa produção no espaço de cartel. Certamente são diferenças, né, radicais. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que atravessamentos são possíveis, né, e foram para mim, assim, de alguma forma, essa diferença entre a produção e a relação com o texto no cartel e a produção e a relação com o texto na academia, né? Isso está dado, mas ao mesmo tempo tiveram atravessamentos que eu vi na tese, né? Sobretudo nos momentos de tentativa, né? De tentativa de colocar alguma coisa de si, de tentativa de formular uma questão, de articular uma ideia, de devanear um pouco, né? De arriscar um pouco no pensamento. Eu acho que o cartel foi, para mim, um lugar de experienciar um pouco esses riscos, né? Esses riscos de tentar um caminho aqui, um caminho lá, né? Uma ideia aqui, outra lá, e por aí vai. Eu tentei trabalhar um pouco a questão do excesso, né? Que era o meu tema de doutorado no cartel. Cheguei a conclusões, né? Que foram bastante importantes, não só do ponto de vista da pesquisa, mas também do ponto de vista da clínica. O cartel teve um papel assim para me ajudar a pensar, a refletir um pouco sobre também algumas modalidades de sofrimento no contemporâneo, né? A gente até chegou a falar algumas delas muito marcadas pelo excesso, num certo curto-circuito, né? Desse mais de gozar e por aí vai. Então, foram algumas marcas assim do cartel para mim, né? Poderia falar um pouco mais, mas vou ficar por aqui nesse momento, passar a palavra para a Gabriela, que certamente tem mais o que dizer também. Boa noite, gente. Eu queria dizer primeiro que eu queria muito estar aí presencialmente com vocês, né? Todo mundo muito lindo, tô com saudade, assim. E eu não sei, né? Eu venho pensando no que falar. Eu até tinha comentado com vocês que talvez eu iria tentar formalizar algo por escrito, né? Eu acho que isso é algo muito meu, assim. Eu tenho uma dificuldade de tentar falar livremente. Mas eu acho que pensando na experiência do cartel,
talvez valeria a pena eu me arriscar um pouco mais, assim, tentar deixar as coisas saírem de uma maneira um pouco mais espontânea, né? Assim, quando eu comecei o cartel, né, foi a minha primeira experiência com cartel. Eu tinha terminado a graduação há pouco tempo e eu tinha acabado de entrar no mestrado. E eu me encontrei com a psicanálise assim pela primeira vez na universidade, né? Assim, então eu acho que esse encontro com o cartel é quase como se fosse um reencontro com a psicanálise a partir de uma outra lógica, assim, né? Então eu acho que eu me embolei muito nesse início e ao longo do percurso, né? Porque quando eu começo o cartel, eu estou ali às voltas com minha pergunta para a dissertação, né? E como desenvolver, e como fazer, e eu chego no cartel, e aí a gente também tem que dizer um certo tema, né? Direcionar aí uma certa questão. Eu acho que isso me embolou um pouco, né? Assim, porque talvez eu tentei ler um pouco a lógica do cartel a partir do que eu estava fazendo na universidade, assim, né? E aí eu achei legal vocês falarem, né, dessa primeira formação do grupo, assim, que eu não tinha parado para pensar, né, no quanto que foi diferente a partir do momento que a Bartira chegou, né? Eu acho que isso me faz pensar também nessa função interessante do mais um, né? Porque acho que mudou um pouco a maneira que o grupo estava funcionando, né? Assim, acho que quando eu pensava a figura do mais um, talvez eu imaginasse que ela ia chegar com um certo saber, né? Assim, que ela ia convocar a gente para falar da nossa questão, né? Mas talvez a partir de um outro lugar, assim, né? E quando ela chega com uma pergunta, né? Assim, quem é o Lacan no Seminário 16? Né? É quase como se eu não entendesse. Ué, ela não sabe, né? Assim, mas a Martina não sabe quem é o Lacan. Entende? Eu acho que isso é muito interessante, né? Porque, não sei, na minha cabeça ela sabia. Então, eu acho que ela abre uma porta, assim, né? Nesse momento ela abre uma porta e eu entendo, bom, então tá, né? Vamos circular. E aí eu lembro que eu tinha uma primeira questão, assim, eu não vou lembrar exatamente como que eu formulei, mas foi a partir de uma frase, assim, que tem na primeira lição do seminário, não sei se o discurso, a psicanálise com a relação com o discurso sem palavra, enfim. Eu fiquei muito curiosa com isso, eu não entendi, sabe? E eu lembro que a gente discutiu a respeito de uma inconsistência da tradução também, que era ou palavra ou fala, enfim. Eu acho que isso me deixou muito curiosa para tentar entender do que se tratava, porque abri o seminário com essa frase, né? Assim, e eu não consegui responder essa pergunta, mas eu acho que foi interessante começar por aí também, talvez para aprender com o cartel de que seria importante eu começar por algum lugar onde eu não sabia, entende? Assim, entender que não seria necessariamente uma pergunta que eu ia tentar responder, mas algo que ia me movimentar ali, né? E que ao mesmo tempo ia fazer com que eu pudesse sustentar alguma coisa muito singular minha nessa transferência de trabalho com o grupo também, né? Então, eu acho que de início para mim foi muito importante estar com vocês, né? Porque isso me deu entusiasmo também para continuar, né? Assim, o que que faz a gente querer ler o Seminário 16 sexta de manhã, né? Assim, não é só a curiosidade com a frase, né? É a vontade de estar junto trabalhando, né? Assim, e eu acho que poder estar com eles me ajudou a conseguir também sustentar essa questão mais singular, assim, né? E sem necessariamente achar que eu ia, sei lá, produzir uma dissertação a partir disso, né? Então, eu acho que um pouco, na verdade, muito do que eu aprendi com a experiência do cartel, né, foi que eu precisaria reformular essa questão, né, e que talvez essa questão teria que ser justamente em torno do próprio cartel, né, do próprio funcionamento do cartel, do que seria possível extrair da experiência com o cartel, sabe? Então, eu não sei, eu acho que eu penso muito nisso, assim, do cartel como um dispositivo para a gente talvez enlaçar alguma coisa ali entre o grupo e algo que diz respeito ao nosso singular, né, ao que nos causa, assim, de uma maneira muito particular em relação à psicanálise, né, enfim, que nos coloca a trabalho, mas que também nos faz estar em grupo, né, assim, tentar traduzir alguma coisa disso, apesar de ser muito difícil, né, assim, apesar eh, de ser muito angustiante em alguns momentos, assim, não entender e ter que lidar com a matemática, né? Mas aí vem Vitória e procura alguma coisa e fala alguma coisa, ou Bartira vem, né? Enfim, acho que a gente foi conseguindo articular, né? E eu acho que também foi muito legal, assim, perceber o quanto algumas questões, né? Dos membros do cartel, né? Alguém perguntava alguma coisa, alguém falava alguma coisa, e a gente podia, enquanto grupo, embarcar nisso também, sabe? Assim, não, então vamos pegar o xixi, vamos pegar o grafo, né? Vamos pegar os paradigmas do Gozo lá no Milênio, né? Enfim,
vamos embarcar um pouco coletivamente nisso também, né? E vamos ver até onde isso vai dar, né? Mas também não era bagunça, né? Tinha um momento em que a gente tinha que parar e retomar um pouco ali o nosso fio do seminário 16, né? Então, acho que foi muito legal, assim, poder participar do cartel e poder me perguntar, né? Assim, o que que isso produz, né? Assim, que experiência é essa e como que isso talvez para mim foi uma possibilidade de me reencontrar com a psicanálise de uma outra forma, sabe? Assim, acho que foi muito legal mesmo. Acho que é isso. Gente, Gabriela falou mais que falou em 2 anos inteiros. Pois eu acho que o cartel me ensinou um pouco isso também. É preciso falar mais, né? Assim, acho que é uma dificuldade minha, né? Mas me ensinou isso também, né? Muito obrigada a todos, a todas, né, pelos depoimentos, pela síntese, né, eu consegui perceber, né, a síntese que vocês conseguiram, elaborada, que vocês conseguiram fazer, pela contribuição para que a experiência do cartel fosse transmitida e eu entendo que ela foi belamente transmitida por todos e todas. E, bem, eu queria ver agora como as pessoas, qual o feedback das pessoas, né? Como as pessoas escutaram isso que vocês colocaram, né? Então, eu passo a palavra para quem quiser contribuir, né? E que talvez tenha se sentido tocado, né? Por algum ponto. A palavra está aberta aos colegas. Tânia aqui presente, acho que Aham, a câmera tá ali, Tânia, consegue te captar? E aí, posso, pode. microfone também. Isso, só falar um pouquinho mais alto, o microfone tá aqui. Eu achei muito interessante, estão me ouvindo? Aí, sim. Então, eu achei muito interessante o depoimento desse cartel, porque eles conseguiram realmente captar e trazer para nós elementos que foram exatamente os elementos que o Lacan propôs a versão cartel, né? Assim, achei interessante que o Marcelo falou que o cartel não são 4 mais 1, mas são mais um, né? Assim, a questão da singularidade da questão de cada um, eu acho que eles destacaram isso muito bem. E eu achei muito a questão da relação com a escola, né? Assim, que o cartel se relaciona com a escola, está aí alguma diferença fundamental do cartel que diferencia do grupo, e isso realmente vem com a entrada do mais um. E eles testemunharam de uma forma muito ilustrativa a função do mais um, né? Assim, como Bartira conseguiu descompletar cada um, e assim, descompletar o cartel, assim, fazer consistir o saber do cartel a ponto de produzir isso que eles falaram hoje, né? Porque realmente foi muito interessante o que eles trouxeram dessa experiência. Eu achei bem interessante quando, seja Marcelo, todos vocês colocaram isso, né? A diferença entre uma escola que é fundada no cartel e uma universidade, né? O choque, né? Eu achei muito interessante, e alguém, acho que foi Fabrício, chegou e falou assim, tem um negócio que eu não sei o que um troço que eu não sei o que é, e é sempre isso, cada vez que a gente fala do funcionamento do cartel, tem um negócio que eu não sei o que é que acontece. Além disso, quando vocês falaram assim, as análises, a clínica, como o cartel ia passo a passo com a clínica, cada um no seu lugar, né? Mas que acompanhava, né? Eu achei interessante. E se vocês pudessem, sei lá,
trocar um pouco com isso, né? Então, descompletando o discurso universitário, né? E, ao mesmo tempo, num paralelo, sei lá, com o discurso analítico, né? Eu achei bem interessante isso. Isso foi uma coisa que, quando o Gabi falou, eu fiquei pensando um pouco sobre, né, agora, porque eu acho que uma diferença muito grande para mim foi que, quando você sai da universidade, você produz saber em cima daquilo que se sabe. Então, você vai, de certa forma, aumentando uma dimensão ali daquilo que, com base naquilo que você já sabe, e vai construindo, né, nessa ideia um pouco construtivista, que é um pouco difícil quebrar. Agora, quando você vai no cartel, você justamente funda a pergunta daquilo que você não sabe, né? Tem que partir daquilo que você não sabe, né? E por isso é tão difícil, de certa forma, você pontuar uma pergunta de cartel, pelo menos para mim foi, porque isso foi muito novo para mim, né? Chegar num texto que você vai ler de forma diferente e se perguntar algo antes mesmo de se entregar para aquele texto, né? Isso é muito diferente, assim, para mim, que eu estava no mestrado quando eu comecei, então era muito diferente, né? Não era pensar uma hipótese, era pensar uma pergunta, né? E se essa pergunta ela vai chegar a algum ponto, isso interessa, mas até certo ponto não interessa tanto, né? E aí, quando o Gabi fala que, Bartira não sabe, é porque eu acho que é sobre isso, né? É para você não saber algo, né? Tem que não saber algo, você tem que perceber que você não sabe algo, né? E é essa questão de se construir saber em cima de construir saber que a gente tem muito na universidade, que causa uma estranheza, e acho que era um pouco isso que faltava, né? Era perceber que não é pelo aquilo que se tem, que por aquilo que se falta mesmo. E eu acho interessante, assim, né? Porque você tem um ponto para inconsistência, a Vitória falando agora disso que falta também. Eu estava vindo para cá hoje pensando que foi quase um Inception, assim, porque a gente estava estudando, pelo menos eu destaquei a inconsistência do outro, né? Onde o Lacan vai fazer uma passagem ali do estatuto do grande outro, ele articulando com o real, com o objeto A, ele vai contando por uma inconsistência, um furo, na verdade, ali, né? E, ao mesmo tempo, a gente experimentando esse dispositivo, onde que descompletava a gente também. À medida que o Lacan ia apresentando esse furo do outro, essa inconsistência do outro, a gente estava experimentando ali isso que descompletava a gente, as nossas inconsistências, assim. Então, foi muito interessante poder fazer esse movimento, assim, de atravessar essa inconsistência do outro junto com a minha inconsistência no cartel, né? Assim, isso foi para supervisão, isso foi para, enfim, foi para muitos lugares depois, né? Mas eu acho que foi também um dispositivo assim, de experimentação conceitual, né? De colocar o conceito à prova, de poder viver, experienciar aquele conceito mesmo, assim. E talvez, assim, criar uma materialidade para isso que é inconsistente, assim, pelo menos que a materialidade sirva para mim, assim, entende isso? Muito interessante. Experienciar o conceito, né? Então, Muito bom. Mais alguém gostaria de aproveitar, né? Porque é um cartel que se dissolve nesse momento, né? E tem muito a dizer, né? 2 anos e meio. Quando Bartira disse dos 2 anos e meio, a questão mas o cartel não são 2 anos, mas fica a critério do cartel decidir o momento da dissolução. Né? A escola, ela deixa isso muito claro, né? Fica a critério, saber aquele momento exato é o critério do cartel. E agora, com o novo site de cartéis, né? Se vocês entrarem na aba de cartéis, quem dissolve o cartel é o mais um, não é mais o diretor de cartéis, é o mais um que dissolve, né? O diretor de cartéis toma ciência. Ele sempre toma ciência desde que o cartel é montado e desde que o cartel é dissolvido, mas agora ele só toma ciência e dá ciência à escola. Mas quem faz isso é o mais um agora. E é um avanço que nós tivemos, né? Nesse detalhe, né? Nesse momento, né? Qual é o momento de acabar? eu tô aqui pensando, assim, ouvindo vocês, né? Nada disso foi combinado, as falas deles, a gente deixou ficar solto mesmo. E
Eu acho que, ouvindo vocês, é que eu me dei conta de por que que a gente não escreveu. Porque mesmo que você tenha escrito algo, você não escreveu algo sobre, você fez um trabalho sobre a sua pergunta. Por que que a gente não escreveu? Isso tinha ficado para mim, né? Assim, por que que a gente está querendo falar algo dessa experiência, né? A gente poderia estar aqui formalizando, que a minha pergunta foi essa, ela não foi aqui, para lá, para cá. Eu acho que esse cartel deu uma revirada tão grande, assim, nas nossas cabeças, também em relação a esse saber universitário, essa questão universitária. É um cartel que viveu 2 mestrados e um doutorado, né? Todos eles fecharam, né? Mestrado, doutorado, 2 mestrados e doutorado, ao longo do cartel. Quer dizer, então, não fazia sentido trazer um texto. Era exatamente o contrário, a nossa vivência era exatamente o contrário. Isso está na fala de vocês 4, né? Assim, dessa descompletude, isso não fazia sentido. Também chegar no final do cartel, escrever, para nós não fazia sentido mesmo, né? E a história do 2 anos e meio foi porque, primeiro, que eu, como eu falei, né, assim, foi um cartel muito prazeroso. Eu tenho certeza que vocês gostavam de se encontrar, não só pelo pão de queijo, que rolava toda vez. Era 8h30 da manhã na sexta-feira, assim, né? Então, rolava sempre um cafezinho com pão de queijo e tal. Tinha uma coisa do prazer de recebê-los. Então, e estar ali entregue mesmo ao texto, né? Teve reunião de cartel que a gente andou um parágrafo e ficou ali, e não ficava divagando falando das estrelas, a gente ficava ali no texto, ou pegava um livro na biblioteca e olhava algo. A gente, de fato, ficou entregue ao texto. Assim, e esse entregar foi algo de nós 5, né? Foi muito bacana. Assim, cada um entregou a sua questão e ao texto ao seu modo. Então, realmente não faria sentido outra forma de encerrar o cartel que não fosse assim. Não, e foi. Tem uma pergunta só, porque essa questão que a Bartira traz, faltando 15 dias para a apresentação, eu perguntei à Bartira, Bartira, e o texto? E o texto, eu preciso passar os textos para as pessoas lerem. Não tem texto. Aí, tá bom, Bartira. Tem questão. Por favor, parece que tem uma questão de do Mato Grosso do Sul. Do Mato Grosso do Sul, por favor, a palavra é de vocês. Boa noite, me ouvem? Tem. Eu queria primeiro parabenizar o cartel e acho que o que tocou em mim foi principalmente a pesquisa do Fabrício, quando ele falou que o Lacan fala sobre economia política no seminário 16. Aí eu queria ver com você, Fabrício, se você podia falar 2 palavrinhas sobre isso. Posso sim. Na verdade, né, essa é uma questão que também tem tudo a ver com a questão da vitória, né, que vem dessa formação marxista, até mais sólida que a minha, né, e que poderia também depois complementar um pouco o que eu for falar, né, Vitória? Mas o que me chama a atenção nesse seminário, né, é que o lugar do objeto A, né, definido aí como mais gozar, né, é definido numa relação de homologia com o mais valor do Marx. E sempre me chamou a atenção no fato do Lacan insistir, por mais uma vez, pelo menos no início do seminário, que essa relação não é uma relação de analogia, não é uma relação de tal como, é uma relação de homologia, ou seja, é a mesma coisa, né, mais de valor e mais de gozar, ainda que em condições diferentes, ainda que em tecidos diferentes. Ele usa a metáfora da tesoura correndo no tecido, né? Eu acho que na medida em que o Lacan está propondo uma homologia, que é uma relação muito radical, né? É dizer que é basicamente, né,
se trata de coisas muito similares, né? Se não, como eu estou dizendo, a mesma coisa, né? Eu acho que o Lacan está dando uma deixa para pensar essa economia pulsional e de uma maneira mais específica, né? Essa economia do gozo em contiguidade com a economia política. E isso, para mim, né, fica muito nítido quando, nesses seminários aí, né, seminário 16, mas especialmente no seminário 17, o Lacan vai propor pensar um pouco, em algumas passagens, né, o objeto A não somente como objeto pulsional corporal, né, tal como a gente sabe está lá no seminário 11, né, mas um objeto A, como esse mais gozar, né, disposto no mercado dos bens, naquilo que ele chama lá no seminário 17 de gadgets, né, tranqueiras, dispositivos, né, que de alguma forma acabam entrando nesse circuito, né, de um mais valor, diria, um mais valor pulsional, né, um mais valor subjetivo. Isso para a gente, eu me lembro que num dado momento de discussão do cartel, fez sentido quando colocou a gente para devanear um pouco em algumas vinhetas clínicas, ou mesmo algumas escutas do nosso tempo, algumas observações, né, sobre certas modalidades de sofrimento psíquico que trazem, por exemplo, um consumo compulsivo de uma determinada substância, ou um consumo compulsivo de mercadorias, as mais diversas, e até mesmo de imagens, né, ou coisas do tipo. Não sei se os colegas se recordam de quando a gente tangenciou esse tema, né? Então, eu penso que esse seminário ele traz esse debate que é um pouco por aí, né? E eu acho que essa tese é uma tese importante que o Lacan aponta em 1969, que vai aparecer sendo levada adiante, né? Pelo Deleuze e Guattari de uma maneira muito, na minha visão, muito interessante. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção com isso é que, digamos assim, o Lacan, até antes do lançamento de Capitalismo e Esquizofrenia, ele teria já posto em cena a tese de que economia política e economia subjetiva, ou economia pulsional, são, na verdade, a mesma economia. E o conceito-chave para entender isso é o mais valor como mais gozar, né? Então, foi até um pouco aí que eu fui, né? Não avancei muito mais do que isso, né? Não sei se isso ajuda a pensar um pouco mais essa ideia, né? Mas eu acho que esse é um ponto importante do seminário, pelo menos para mim, um ponto muito crucial desse seminário, né? E tem uma pertinência na atualidade que eu acho que é muito, muito grande, né? A gente poder entender isso que é singular também, ou seja, que tem a ver com um certo particular, né? Na sua relação com o comum, na sua relação com o político, né? Eu acho que a pista disso está aí no seminário 16, bem no início dele. Uma coisa assim que nesse ponto me chamou a atenção no seminário, e acho que nesse sentido eu posso contribuir um pouco, é que quando eu fui ver em que e como que Lacan vai usar um pouco o pensamento marxista para pensar algo nesse seminário, eu me deparo com Lacan falando da mais-valia pelo lado do burguês, né? E não pelo lado do proletariado, que era como estava esperando encontrar, né? E isso me chama muita atenção, porque ele vai falar da mais-valia no lugar do lucro, da busca pelo lucro e não da exploração, né? E aí, nesse lucro, ele põe um excesso, né? Ele faz essa analogia com um excesso, num sentido de que na relação com o outro se busca um excesso, um lucro da relação, né? Há algo que não só se sobra, mas que volta, né? E aí ele faz essa analogia e não acho que seja à toa que ele pegue essa questão, e nesse mesmo texto ele fale muito de, por exemplo,
mais de 68 do mercado de verdades. Acho que aí também está simbolizando um certo lucro em cima do movimento social, né? E uma coisa que volta, né? Não sei fazer uma certa analogia que Fabrício pensa sobre a economia política e a economia subjetiva para Lacan nesse seminário, mas penso que está um pouco aí o que toca, porque algo que para mim me toca, né? Ele, em certo ponto, fala da diferença da alienação da mercadoria, da diferença da mercadoria, valor de uso e valor de troca, fala que essa diferença tem um lucro, né? Não é bem ele que fala isso, mas ele puxa um pouco de Marx isso para falar desse lucro como excesso, assim, né? E eu acho que aí que está um pouco a homologia, né? Essa busca pelo lucro, essa busca por algo. E aí, lá por onde a gente parou, lá nesse um terço, que ele fala dessa proporção áurea, né? Desse 1,6, 1, sei lá das quantas, né? E ele põe que só se pode partir, não se pode partir do zero, se parte do 1 mais o objeto A, né? E esse objeto A seria esse 0,6 alguma coisa, né? Como se há um lucro, não é o 1, né? Tem uma certa alienação do 1 que faz ele virar 1,6 alguma coisa, assim, né? E como que ele, de certa forma, e aí eu já não posso desenvolver mais, porque também a gente não passou muito essa parte, né? Mas como, de certa forma, ele soma esse 1 mais objeto A é igual a sobre 1 sobre objeto A, né? De fato, esse cálculo é real, assim, né? Se você botar lá como a proporção áurea, né? No sentido de que há uma proporção que o sujeito soma desse excesso que também é dividido por ele, assim, né? E isso faz uma progressão. E à medida que você vai aumentando, você pode aumentar esse calhamaço e isso vai criar uma proporção maior e você pode diminuir, mas ele nunca vai chegar a zero, né? Ele vai se aproximar, mas vai ser sempre algo, vai ter sempre... Algo vai ficar residual. vai ter sempre um resíduo, assim, né? E eu acho que é um pouco disso que eu penso, assim, né? Esse lucro da mais-valia, dessa alienação essa necessidade de obtenção de lucro a parte da burguesia, de certa forma, ele faz essa analogia. De certa forma, essa homologia, né? Porque se ele põe tal economia como homóloga, né? Como se, de certa forma, você busca o mesmo, e por isso ela se torna uma economia tanto subjetiva quanto política, né? Acho que é algo aí para se pensar. Ó, gente, muitas vezes no cartel a gente dizia que quando crescesse ia ficar pensar igual a Vitória, tá? Vitória, como que a gente pensa desse monte de número? Isso era com ela mesmo. Não era, Fabrício? Gabriela, a gente pedia socorro à Vitória. Mas eu achei que o Vitória vai. E aí, para onde vamos? Mais alguma manifestação? Vê no chat, se não tem, né? Tem. Acho que tem, dá uma olhada aí. Eu não consigo olhar. Ó, o Komatsu colocou um comentário. Você precisa falar? Aham, mas é que eu tô pertinho. Vocês conseguem me escutar, consegue? Sim. O título do evento é O que a experiência do cartel nos ensina. Ouvimos os relatos dessa experiência de cartel. Gostaria de ouvir um pouco mais dos participantes, as suas reflexões sobre o surgimento de um ensino ou não dessa experiência. Eu acho que a gente falou, porque o que me ocorre em termos do ensino foi algo que veio na fala do Marcelo, que é o experienciar o conceito. Né? Assim, você não tem como aprender algo porque leu no livro. Né? Assim, nenhum analista se forma porque leu a coleção de Freud. Né? Assim, você experienciar o conceito
vivenciar o conceito, vivenciar o vazio, vivenciar a questão, vivenciar o não saber. Eu acho que, para mim, esse foi o maior ensino desse cartel. Assim, a gente se conhecia de um outro grupo, que a gente fazia parte, né, de psicanálise e educação, e o convite veio a partir daí, né, assim, de trabalhar. Teve uma vez que eu falei algo sobre os 4 discursos, numa discussão ali e tal, eu acho que por isso que eles se inspiraram em me chamar para mais um. Mas poder nos colocar, e aí eu vou falar só de mim, né? Dentro do não saber, mergulhado numa pergunta, numa interrogação, para mim me serviu de ensino. Não imaginei, em momento algum, ter a resposta amarrada. Quem é o Lacan do seminário 16? Assim, que é uma coisa que me ocorre que é um Lacan que atravessa, né? Que é no meio do ensino dele. Mas, assim, não é formalizar, era vivenciar isso. E talvez por isso eu tenha dito, que eu estou fazendo associação nisso, eu tenha dito logo uma das primeiras falas minhas hoje, assim, que foi um cartel que eu mais me diverti, assim, era muito bom viver o não saber, viver uma descoberta dos toques geniais de Vitória, viver Familionário, como a gente riu no Familionário, quando Vitória desvendou o Familionário para nós. Assim, eram textos que a gente estão aqui todos os dias, a gente sabe onde está na página, você conhece as anotações, de repente você descobre um novo texto, né? Então, a experiência do ensino que me trouxe foi isso, foi vivenciar o não, a descompletude, o impossível, né? Sobretudo o impossível, né? De você fazer um amarrado que diga algo sobre o que você não sabe. Né? Vivenciar isso, vivenciar que você vai passar 2 anos e meio para você andar um terço do livro. Então, tudo isso para mim me serve muitíssimo. Não sei, não sou vocês. Eu acho que tem algo no ensino também, assim, que ele traz, assim, que uma passagem que marcou bastante, quando ele faz uma marcação, assim, onde que ele traz que uma análise não é só um jogo de palavras, não é só um jogo de significantes, tal como isso tinha uma certa prevalência na teoria, assim, né, esse jogo de significantes. Ele não vai tirar isso por menos, né, ele vai falar que isso tem uma relevância, mas ele vai falar que se trata aí desse objeto lá, dessa questão funcional, assim, também, né, então acho que é algo que ele vai marcando, assim, que a gente vai podendo acompanhar, assim, com essas idas e voltas deles na teoria, né? E que talvez isso a gente possa aí extrair um ensino assim, também, né? Mas eu acho que essa marcação desse seminário para mim foi fundamental, assim. Uma análise não é só um jogo de palavras, né? Tem essa questão do objeto que está em jogo aí, esse objeto funcional, esse objeto lá também, esse fluido. Onde que onde que há algo simbólico, a verdade está fora dele, assim, também. Então, acho que isso vale para mim como ensino. Vocês? Uma coisa assim que me toca assim pensando é que eu aprendi de certa forma a ler Lacan de uma forma bastante aberta, né? Porque quando ele fala da porta de Pascal, ele já começa falando de que é de certa forma ridícula, né? Você para pensar, mas há algo de invisível em que se precisa pensar, né? E eu acho que é um pouco desse esmero, assim, que me toca, né, e que me ensina, né, neste ensino. É uma aposta boba. Não sei se todo mundo sabe qual é a aposta de Pascal, né? Pascal aposta que Deus existe. Porque se Deus não existir, quando ele morrer, não vai fazer a menor diferença. Né? Mas se Deus existir, ele também. Entendeu? É uma aposta boba, mas é uma aposta que mobilizou alguns encontros do Cartão. Porque a gente leu a aposta, a gente foi no original, leu a aposta, né? Todo o texto que cumpriu a aposta. E a gente queria extrair algo a mais dessa coisa que parecia óbvia. Né? E
não tem nada de óbvio nisso, porque isso está colocado. Só isso mesmo. Gente, saiu aqui para mim, não sei se para vocês É, também. aqui também caiu para mim. Caiu aqui também. Eles caíram mesmo. Vamos aguardar só uns minutinhos, senão a gente volta a falar aí. Tá bom. Vocês conseguem fazer contato com alguém que está lá? Talvez a Cláudia? Eu mandei mensagem aqui, mas eu não sei se eles vão conseguir ver Sim, a agora. gente está em contato. Ah, tá, joia. Estamos vendo aqui uma previsão de retorno, tá? A conexão lá caiu e eles estão tentando reconectar. Só mais um instante. Cadê a imagem? Qual que é assim? Sai por xixi. Não. Então, tá, já pronto. Eu cheguei aqui, ó. Vai ser. Se prepara. Entrei. Deixa eu ver. Oi, voltou. Bom, vocês conseguem escutar a gente? Bom, Acho que sim, sabe? Pode deixar logo.
Ai, meu Deus, o telefone só ainda do telefone. Vocês não disseram que ela teria, gente? Mas ela ofereceu. É verdade. Pronto? Então, o que a gente faz? Tem alguma pergunta? Porque a gente vai encerrar, né? Aproveitando que a gente tem internet. Falar da surpresa, né? Então, pois é, quero saber se tem mais alguém que pergunta. Podemos falar? Então, quem disse que a gente não tem produto de cartel? Além de tudo que a gente trouxe, um produto de cartel que a gente está trazendo é a oferta de um seminário, ou é um seminário ou um curso de 6 meses, a partir de agosto, para lermos esse livro do Gilce Aline, do Christian Dunker, Ciência Pouca e Bobagem, Por que Psicanálise Não é Pseudociência. A gente vai oferecer isso e a gente vai ver o que é mais interessante, se é um curso no Instituto, se é um seminário ao próprio risco. Isso vem desdobrando do nosso debate dentro do cartel, em relação às descompletudes, à psicanálise, essa expectativa de que a psicanálise corresponda, expectativa do mercado, de que a psicanálise corresponda a uma ciência baseada em evidências, que não são as nossas evidências, e todo esse debate, né, que a gente apresentou aqui hoje, a diferença da psicanálise de outra forma de ensino. Então, a gente vai oferecer isso aqui, nós 5 vamos oferecer, estamos oferecendo à escola ou ao Instituto, aí vamos saber onde que acolhe melhor essa proposta. Durante 6 meses, no segundo semestre, vai ser talvez uma sexta-feira pela manhã. A gente já conversou com o Gilson dará a primeira aula. Então, se vai ser no Instituto ou na escola, a gente não sabe. A gente está também aguardando que vocês, da escola ou o Instituto, digam onde que a gente cabe melhor. E é isso, sim, porque aí a gente vai estudar esse outro elemento que nos abriu o seminário 16, que é qual é o caráter da psicanálise nesse debate sobre a questão da ciência, né? Como que a gente entra nesse debate. O Gilce Aline é um autor muito importante no campo freudiano, né? Que está lançando uma série de livros, está conduzindo uma imersão nas obras incompletas de Freud, que eu estou tendo o prazer de acompanhá-lo. Então, ele é diretor de biblioteca da São Minas, então, é um cara muito comprometido com o saber, com a descompletude do saber, não é um saber fechado. Então, esse texto é primoroso. A gente vai estar oferecendo isso, esse é o nosso produto de cartel, né, gente? Então, é isso. Nossa, isso responde bem a pergunta sobre o ensino, né? Muito bem, muito bem. A gente escuta e vamos acolher, sim, né? A gente vai conversar sobre isso. Conversem, digam onde vocês acham que cabe melhor. Sim. Vocês acham que cabe melhor. Muito obrigada, Bartira. Teve alguma questão lá? A gente não sabe porque passou, né? Também queria anunciar. Você tem o cartaz aí ou você jogou fora? Não, eu tenho. Mas a internet está sendo bloqueada, eu acho que a gente tem que andar mais rápido. Bem, se você conseguir colocar, agradecemos, né, a contribuição do cartel, agradecemos a presença de todos e anunciamos que o próximo encontro de cartéis, que não será a noite de cartéis, não será a próxima noite, no próximo mês nós temos uma noite de cartéis, mais uma noite, mas antes disso nós teremos uma manhã de cartéis e intercâmbio. Da nossa gestão, da diretoria, vai ser o primeiro encontro de cartéis e intercâmbio. Ele vai acontecer aqui em Vitória, na Galeria Homero Pacena,
em uma exposição de uma de nossas cartelizantes, que é, além de psicóloga e cartelizante, ela é artista plástica e está fazendo uma exposição na Galeria Homero Macena. O título da exposição é Quando Nada Acontece, Há um milagre que nós estamos vendo. Quando nada acontece, há um milagre que não estamos vendo, e dividida em 4 momentos. Nesse quarto momento, nós temos 2 cartéis. O primeiro cartel, do qual ela mesma participa, que é o cartel Psicanálise e Racismo, e um segundo cartel, Psicanálise e Questões Raciais. O cartel Psicanálise e Racismo, eu sou a mais um. Nós nos reunimos aqui, quer dizer, online, né? Porque tem gente de Vitória, de Caruaru e de Londres até, então a gente se reúne online. E o outro se reúne em Brasília, a mais um Giovana Qualia. Então, nós teremos 10 integrantes de cartéis fazendo comentários sobre essa obra. Todos os 2 cartéis, nessa perspectiva da psicanálise e racismo, psicanálise e questões raciais, vamos discutir questões coloniais, e acontecerá em Vitória, né, na Galeria Homero Macena, que fica no centro da cidade. Quem quiser ir, vai ser de 10h30 a meio-dia, do dia 4 de maio, então daqui a 15 dias, mais ou menos. E vai ser muito agradável. Depois a gente pode almoçar por lá no centro, né, estão todos convidados para a exposição. Nós vamos transmitir, então, tanto que o pessoal de Brasília vai participar, fazendo comentários, nós vamos transmitir, e estamos muito empolgados, né, com essa, primeiro, por ser cartéis, um dia de cartéis em intercâmbio, e por tudo que a gente está fazendo, discutindo, e esperamos contar com vocês nesse dia, e até lá. Muito obrigada pela atenção de todos, pelo carinho da exposição. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Valeu. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau, gente. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Então,